Olá a todos e todas que aqui estão. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Gaia Patrícia e hoje nós vamos fazer uma palestra, tá? A gente está aqui para um encontro com o querido Jorge Braga Lima Júnior. É, e aí a gente vai iniciar, tá bom? Desculpa, é Jorge Braga Júnior. Desculpa, meu amigo, meu querido amigo, e eu colocando mais Não tem sobrenome problema de não, porque Jorge. Lima é minha família também. Eu só não tenho Lima porque eu tenho não só o nome do meu pai. Olha isso, em algum momento isso ficou registrado, então, para mim. Então, queridos e queridas, meu nome é Gaia Patrícia, eu sou professora de teatro, licenciada pela Unirio, atriz, produtora e agora colaboradora no projeto de extensão Alfabetização Científica Inclusiva, Ciência para Todas e para Todos, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, do Centro de Educação e Humanidades, vinculado ao programa Rompendo Barreiras. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ondulados castanhos, cabelos de tamanho médio, que agora eles estão soltos. Eu visto uma blusa bege, também óculos de armação preta e brincos brancos. Atrás de mim é uma parede branca, tá? E agora eu vou começar a apresentação do nosso querido palestrante, tá bom? Bom, hoje nós temos o prazer de receber o Jorge Braga Júnior, que é ator, professor, escritor, pesquisador, produtor e gestor cultural. Doutor em Artes Cênicas pela Unirio, mestre em Educação e Cultura e Comunicação pela UERJ, especialista e tecnólogo em Produção Cultural pela IFRJ e licenciado em Geografia pela UF. Dedica-se à investigação e ao fomento das redes teatrais. Como ator e cofundador do Grupo Código de Japeri, desenvolveu um trabalho contínuo de produção e formação artística na Baixada Fluminense, contribuindo também na mobilização da rede Baixada em Cena. Sua experiência na gestão pública inclui cargo de secretário de Cultura de Japeri, de 2021 a 2024, e a Superintendência de Produção Cultural de Nova Iguaçu, 2025 e 2026. Com 10 anos de docência na FATEC e atuação como professor colaborador no FRJ, sua trajetória é marcada pelo diálogo entre a teoria teatral e a gestão de políticas culturais. Mais uma vez, é um prazer te receber aqui, Jorge. É um prazer enorme para a gente ter essa troca, tá? E agora vamos para a palestra, cujo título é Cultura e Arte, Direito à Criação e ao Acesso. E nós sabemos que a cultura e a arte são os direitos do cidadão, que contribuem, né, enormemente para essa formação integral do sujeito, portanto, do sujeito com deficiência, tá? Eu vou pedir para você fazer sua audiodescrição para a gente começar, aí você inicia sua exposição, tá ok? No final, a gente abre uns 15 minutinhos para as perguntas, que podem ser no chat ou preferencialmente no microfone, se possível, e vamos que vamos. Olá, boa noite a todas, todos e todas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou o Jorge, como a Gaia já me apresentou bastante. Eu sou um homem branco, eu tenho cabelos curtos, castanho médios, castanho claros. Eu uso um óculos com armação preta, tenho barba, tenho bigode. Agora eu estou vestindo uma camisa polo cinza, né? Atrás de mim a gente tem uma parede branca que está um pouco disfarçada aí para não ver todos os bastidores aqui do lugar onde eu estou, mas é um fundo branco. É, eu tenho muito prazer de estar aqui com vocês hoje, nessa quarta-feira. Quarta-feira? Isso, quarta-feira. Bom a gente se situar, né? Quarta-feira, dia 22 de julho de 2026. Né? Então, boa noite a vocês que estão aqui, vocês que vão assistir aí, bom dia, boa tarde, boa noite, que vão assistir depois a gravação. Então, primeiro, agradecer muito, Gaia, Cleiton, pelo convite de estar aqui, poder fazer essa palestra, de fazer esse diálogo, né? A gente poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês.
Dizer para mim que é uma honra, porque eu fiz o mestrado na UERJ, não na UERJ do Maracanã, mas na FEBEF, que é a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. Então, eu me sinto também participante aí, membro dessa família gigante que é a UERJ, então fico muito feliz. E mais ainda de ver que vocês estão aqui, né? Luana, Gaia, Cleiton, estão fazendo parte desse programa, dessa extensão da UERJ, né? Que eu acho que é fundamental, assim, esse trabalho também que a universidade faz, né, da extensão, né? Ensino, a pesquisa e também a extensão, que eu acho que é fundamental. Então, para mim é muito, muito bom estar aqui. Você já me apresentou, né? Então eu acho que eu não vou falar muito sobre essas minhas experiências, mas eu só vou acrescentar agora que eu estou atualmente como assessor, né, da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, que é a FENIG, aqui em Nova Iguaçu, né, também é um órgão da prefeitura, é um órgão também que lida com arte, com cultura e também interface com a educação. Então, eu estou muito feliz de estar nesse órgão agora e podendo contribuir aí com as políticas públicas para a cultura e para a educação na Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eu acho que a gente não chegou a falar, mas eu também, né, sou da Baixada Fluminense, eu sou de Mesquita, hoje eu moro em Nova Iguaçu, mas quando eu nasci, Mesquita era parte de Nova Iguaçu, então eu também me considero iguaçuano, então, e por assim também da Baixada Fluminense, né? Então é isso, vou colocar aqui, gente, a apresentação que eu preparei para a gente poder conversar um pouquinho sobre cultura, sobre arte, sobre, né, o direito, né, à criação e ao acesso. Deixa eu só ver aqui direitinho se vai compartilhar aqui. Se vocês puderem me dizer se está ok, se está aparecendo. Para mim tá aparecendo aqui, tudo ok. Eu vou só colocar a tela inteira, e aí eu não vou conseguir, eu acho, que mais ver vocês. Então, eu vou pedir, Gaia, se por acaso o áudio estiver ruim ou a imagem, se vocês puderem me avisar, tá bom? Pode deixar. Que eu vou estar aqui com a tela inteira da apresentação, então eu não estou vendo vocês, mas eu vou seguindo por aqui. Então, gente, eu preparei essa apresentação, né? O tema é cultura e arte, direito à criação e ao acesso. Como a Gaia bem falou, eu sempre, né, desde quando eu era estudante, enfim, tanto no IFRJ, que é uma instituição da Baixada, quanto fora da Baixada, eu sempre me preocupei com essa questão do direito, né, do direito à cultura, direito ao acesso, e a gente, por morar numa região considerada periférica, né, isso sempre me atravessou. Então, eu trago muito isso, não só para a pesquisa, mas também para as políticas públicas, né, enquanto eu estive ali na gestão pública nesses dois municípios, né, enquanto estou agora também, né, em Nova Iguaçu. Então, minha apresentação, né, já foi falada, né, mas eu queria destacar novamente a questão do mestrado, né, da FEBEF, que é um mestrado em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas. Então, foi um mestrado que me ampliou muito o olhar, né, justamente para essas questões, né. Então, e aí eu vou para o doutorado na Unirio para estudar o teatro da Baixada Fluminense. Então, isso sempre teve, de alguma forma, ali me atravessando, né. Vou passar aqui. Então, eu pensei, né, agradeci aqui, já fiz a minha apresentação, e aí vou trazer para vocês, assim, os tópicos que eu pensei de a gente conversar hoje, né. Primeiro, a cultura e arte, né, trazer algumas definições sobre cultura e arte. Depois a gente falar de cultura e arte como direito, né, e aí eu trago também um conceito que é de cidadania cultural, que também
é um conceito muito importante assim, para as políticas públicas que ajuda a gente a entender um pouco essa função da cultura e arte dentro da gestão. Depois eu falo sobre o direito à criação, e aí eu trago o conceito de ação cultural, para a gente poder pensar também como a cultura, o acesso à cultura, né, foi visto durante algumas décadas atrás, como isso é visto atualmente. Depois tem a parte do direito ao acesso, e aí eu trago alguns tipos de acesso para a gente poder também partir daqui, né, para que a gente possa pensar a partir desses conceitos, né, os tipos de acesso, e eu trago também os tipos de acessibilidade cultural. Por último, eu separei uma parte para a gente refletir sobre o nosso papel, né, e o nosso papel no nosso caso, né, enquanto artistas, enquanto professores, enquanto cidadãos mesmo, em relação a tudo isso que foi dito, né? Então, é uma discussão que fica aberta para a gente poder conversar e dialogar e refletir mesmo, pensar bastante a partir daí, tá? Então, começando com as definições, né, eu gosto de trazer o que geralmente as pessoas entendem por cultura. Eu acho que é muito comum a gente ouvir algumas das formas que vão aparecer aqui. E a cultura, né, a gente ouve muito as pessoas falarem, por exemplo, fulano tem cultura, né, como se cultura fosse algo que alguém tivesse e outra pessoa não tivesse. Já ouvi muito, por exemplo, campanhas de afirmação, até sobre o próprio teatro. Teatro é cultura, funk é cultura. Sim, tudo é cultura, mas, quer dizer, nem tudo é cultura nesse sentido, mas é uma definição que acaba ficando um pouco genérica, né? É uma forma de você colocar uma chancela, né? Se usa muito isso, né? Então, assim, cultura geralmente está muito associada também, né, a estudo, a educação, a formação escolar, né, quando a gente fala fulano tem cultura, né, nesse sentido, né, utilizando essa formação acadêmica da pessoa. Por vezes se fala também de cultura para se referir unicamente às manifestações artísticas, né, como teatro, a música, a pintura, a escultura. Então, quando falar a pessoa lida, trabalha com cultura, geralmente a gente está se referindo às manifestações artísticas, mas aí dessa forma a gente também acaba ignorando as manifestações culturais, populares, né, que às vezes não são enxergadas, né, como linguagens artísticas, né? Então a gente ouve, né, que as pessoas, né, no senso comum entendem um pouco como cultura nesse sentido. Outras vezes também quando a gente fala da cultura da nossa época, ela é quase que identificada como os meios de comunicação de massa, né, como rádio, cinema, televisão. Ou então, também a cultura pode diz respeito às festas, cerimônias tradicionais, lendas e crenças de um povo, seu modo de se vestir, sua comida, seu idioma, modos de fazer e de ser, né, que a gente fala. Então, assim, geralmente é o que se entende por cultura, né, num senso assim muito comum. Então, para trazer algumas definições, gente, e aqui eu trago um apanhado assim muito breve, né, de definições, né? Claro que existem outros autores, autoras que falam sobre cultura, mas aqui é importante a gente falar de algumas atribuições de sentido para esse conceito que vão mudando ao longo da história, né? E aí, quando a gente pesquisa em qualquer lugar, no dicionário, enfim, no Google, a gente, quando busca a palavra cultura, a gente costuma se deparar com o termo no latim, né, colere, né, que significa cultivar, tomar conta, cuidar, né? E aí quando a gente olha assim, né, para o entorno, né, a gente fala de cultura nesse sentido, mas a gente tem, por exemplo, agricultura, né, vários outros termos aí que se associam, que falam justamente desse cultivo, né, agricultura,
relacionado ao cultivo da terra, né? E alguns elementos ali, né? Alimentos, no caso, da terra. E aí, essa visão antiga, né, do latim, enfim, é uma visão clássica, né, que tinha a ver com esse cuidado com a natureza, mas que também se referia ao cuidado com os deuses, com a educação, com a formação da alma e do corpo. Ou seja, era um sentido muito amplo, né, que abraçava, aí, se a gente for perceber, um pouco até do que hoje a gente tem como educação, como outras áreas, né? E havia essa oposição, essa dicotomia entre natureza e cultura, né? Desculpa, não havia essa oposição entre natureza e cultura. A cultura e os costumes eram vistos como uma natureza adquirida, somada à inata. Ou seja, hoje, quando a gente fala, né? Ah, isso é natural, né? A gente costuma utilizar esse termo de natural a muitos fenômenos e processos que são históricos e culturais. Então, antigamente não havia muito essa oposição, né? O que era natural e o que era cultural. E hoje a gente já entende que muitas das nossas percepções, enquanto sociedade, elas são fruto dessa construção, desse processo cultural e não natural. Então, isso é muito importante porque a gente precisa, e a gente vai falar disso mais à frente, sempre desnaturalizar essa natureza, porque a gente entender o que é de fato natural e o que é de fato cultural, né? E aí a gente avançando um pouco no tempo, no século XVIII, começa a ver esse entendimento de cultura como história, né? E aí existe essa ruptura, natureza e cultura se separam e passam a se opor. E aí cultura começa a tornar-se sinônimo de história, né? E aí a gente vai entendendo que alguns outros conceitos vão surgindo, né? Ou convergindo ou se separando. Nesse caso, o termo em alemão, né, o que é o Kultur, ele acaba sendo atribuído a esses aspectos espirituais de um povo. E o civilisation, em francês, nas realizações materiais de um povo. Ou seja, ainda não a cultura como a gente entende hoje. Então, o Edward Tylor ele vai unir esses dois conceitos no termo em inglês, culture, que seria todo esse complexo de crenças, leis e hábitos adquiridos em sociedade, né, em oposição à biologia. Contudo, e é importante falar sobre isso, essa visão desse autor mantinha um ranço etnocêntrico e evolucionista. Em qual sentido? No sentido de que tudo isso, né, está dentro do conceito de cultura, porém existiria essa ideia de cultos e incultos, ou a ideia de hierarquia de culturas, né? Culturas que são maiores ou mais importantes do que outros, segundo essa visão, né? O que acaba, né, tendo a ver com o que a gente falou lá no começo, que é o que se entende geralmente por cultura, né? Então isso não é à toa, é fruto de um pensamento anterior que foi muito propagado, né, dentro dessa ideia de que uns têm cultura e outros não têm cultura, e a gente sabe que isso não existe, né? Que todos os grupos sociais, todos os indivíduos possuem a sua cultura, né? Então, avançando um pouquinho mais no tempo, de acordo com Hegel e Marx, a cultura ela exprime o estágio de desenvolvimento espiritual e racional da humanidade, mas em um progresso contínuo. Não que há essa hierarquização entre povos, mas que dentro da própria cultura ela vai tendo um progresso, não uma evolução, mas um progresso nesse sentido. E para Marx, a cultura é o modo como os homens produzem materialmente sua existência e reproduzem as relações sociais por meio do trabalho. Aí saiu um pouquinho cortado, mas é o que ele fala embaixo, que é a desnaturalização da natureza. Ou seja, pensar justamente em todos esses processos que estão por trás dessas produções materiais. Então, a cultura tinha um ponto de vista muito mais amplo, mais transpassado e atravessado
pelas questões sociais, pelas relações sociais, né? Então, passando adiante, no século XX, começa a surgir um conceito que tem a ver mais com as formas simbólicas, né? Que seriam fruto da criação coletiva da linguagem. E aí a Marilena Chauí, ela traz uma definição que eu acho que é muito bonita e até poética, que é a maneira pela qual os humanos se humanizam. Isso é muito, para mim, é muito forte, né? Os humanos se humanizam, né? Quase que está reforçando algo que talvez teria que ser óbvio, né? Mas que não é, né? Infelizmente não é, que é a ideia de que o humano é humanizado, né? Então seria a maneira pela qual os humanos se humanizam e transformam a realidade social, econômica e artística pelo trabalho. E aqui é muito importante frisar esse viés econômico, que vai ter a ver com o que a gente vai falar mais à frente, em relação à cultura enquanto direito, enquanto política pública. Porque geralmente as pessoas tinham uma ideia da cultura pelo lado dos valores, dos modos de viver, e de ser e de fazer, porém, não o lado econômico, né? A importância econômica da cultura. E aí Clifford Geertz fala da cultura como um contexto, um sistema de signos interpretáveis que guiam o comportamento humano. E a gente sabe que quando a gente nasce numa determinada cultura, e no nosso caso, uma cultura mais ampla, que é a cultura brasileira, mas se a gente fizer um recorte, como eu falei, né, a gente, no caso eu e algumas pessoas aqui nascemos num território considerado periférico, então a gente tem uma construção de todo um sistema de signos que são fruto dessa construção que também é periférica, né, que é regional. Então, assim, nós somos frutos desse território. Então, essas relações sociais e de formação desse território perpassam a nossa forma de enxergar o mundo e, por isso, perpassam também a nossa lente, né, que enxerga essa cultura. E aí a gente vai falar também da sociedade de classes de divisão cultural, assim como falamos ali em relação ao Marx, né, que ele diz, né, que a cultura reproduz relações sociais e reflete os conflitos de uma sociedade de classes. Ou seja, a cultura ela não está isenta de todas essas discussões, né, gerando dualidades, né, que é a cultura dominante e a cultura dominada, né, como existe essa relação, essa disputa de poder, a gente percebe que isso dentro da cultura também fica evidente, né, uma cultura num país ou numa região que é tida, né, como dominante e uma como dominada, ou ainda uma cultura de elite e uma cultura popular, como se houvesse essa dicotomia, né? Então, ao longo da história, a gente vai acabar vendo também o uso desse termo, desse conceito, com fins e propósitos específicos, né? No romantismo, a tentativa de universalização, né? Uma cultura nacional, né? Eu até mencionei aqui, né? Nós nascemos no Brasil, mas a gente vive em regiões, em estados, enfim, em cidades, em municípios, e essa ideia de uma cultura única, nacional, né? Ela é uma ideia romântica, ela é uma ideia que durante muito tempo foi passada, né, para a população como uma única cultura brasileira. E aí a gente vê autores que vão falar que não existe uma cultura única brasileira, né? O Brasil ele é um misto de várias culturas. No iluminismo, a cultura é vista como um atraso a ser superado pela educação formal, né? Algo que a gente precisa superar essa cultura e estudar, né? E pesquisar, como se a própria cultura não pudesse ser pesquisada. E em governos populistas, né, no caso, a direita, né, a gente viu a cultura como um sustentáculo do Estado e a esquerda como uma forma revolucionária de pensar a cultura de uma outra maneira, né? Então, a gente hoje tem, na verdade, uma percepção que passa por todas essas concepções que a gente viu aí, né? E por outros também, né? No caso, em relação a esse recorte. E aí, no caso,
a gente chega na cidadania cultural, que é um conceito que eu acho muito importante trazer, né, e que enfrenta alguns problemas, né, que a cultura enfrenta alguns problemas, né, que é a tendência antidemocrática do Estado, o foco excessivo na exposição de obras, negligenciando o processo criativo e submissão ao mercado. E a gente chega a um conceito-chave, que é a cultura, que deve ser garantida como um direito de todos os cidadãos. E aí, quando eu fui convidado para fazer essa palestra, fiz essa provocação no próprio título, que é fundamental que a gente, né, com base em todas as definições que vimos aí, é a que eu quero trazer, né, dentro desse conceito de cidadania cultural, é a cultura e a arte como um direito, né, não como um supérfluo, não como algo que não seja importante. E é impossível eu não lembrar de uma frase do Gilberto Gil, né, que foi nosso ministro da Cultura. Ele diz que a cultura não tem que ser extraordinária, ela tem que ser ordinária. E a cultura tem que estar no nosso arroz com feijão, né? A cultura ela precisa ser entendida como algo, como ela é, né? Que ela já faz parte da vida do cidadão, mas que ele precisa ter o direito assegurado de não só assistir ou ter contato, ter o acesso, mas também de criar, né? E isso se opõe, logicamente, né, a essa lógica neoliberal que busca transformar a cultura em mercadoria, em privilégio de classe. E a gente vê isso muito quando a gente olha para a geografia do nosso estado, para a geografia do nosso município, né, do nosso país. A gente vai ver que os grandes equipamentos culturais, eles estão concentrados, né? No nosso caso, né, vendo o Brasil, né, eles se concentram muito na capital, né, Brasília, mas, sobretudo, no eixo Rio-São Paulo. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, muito na capital. Hoje a gente tem, né, a gente não tem, né, na verdade, na Baixada Fluminense, nenhum equipamento de cultura do Estado. Então, esses são dados importantes que a gente precisa entender e ler, né, porque isso está dado na geografia do nosso território. A gente tem municípios que hoje não têm um equipamento cultural, tem municípios que possuem equipamento cultural. Então, na verdade, isso mostra como é essa desigualdade, como ela está dada ali no território, né? Então, isso tudo tem a ver, né, no meu entendimento aqui, de vários outros autores também, com o conceito de cidadania cultural, que é a Marilena Chauí, filósofa, enfim, e que foi também secretária de Cultura da cidade de São Paulo, que ela traz, né? E aí, ao falar de arte, né, e a gente falou lá no começo, né, o que se entende por cultura, e muita gente acaba confundindo ou restringindo a cultura somente à arte, né? E a gente entende que a arte está dentro da cultura e ela é moldada pela cultura de uma determinada população. E ela é uma construção cultural dinâmica, né, validada socialmente pelo olhar, pelas instituições e pelos discursos que historicamente a contornam. E aí a nossa cultura possui instrumentos específicos para decidir o que é e o que não é arte. Isso, gente, quem diz, obviamente, não sou eu, é o George Collin, né, no livro Que é a Arte, né? Lá no final a gente tem as referências, e ele fala a partir desses três instrumentos, né? É o sentimento admirativo, né? Que a nossa cultura possui essa noção que denomina quais atividades, né, quais manifestações da atividade humana são artísticas e quais não são artísticas. E isso diz muito sobre a nossa própria cultura, né? Durante muito tempo, a gente vê manifestações dos povos originários que não eram consideradas artísticas, né? Quando a gente estuda, a Gaia falou do teatro, né? Quando a gente estuda muito teatro, geralmente, quando se fala do teatro, da história do teatro, costuma-se começar pelo teatro ocidental, pela Grécia, né, que é a nossa, que é essa referência que geralmente é tida. E esquece que os povos originários, não só aqui do Brasil, né, mas de outros locais,
também tem as suas manifestações, né? Tem as suas manifestações que podem ser lidas como manifestações artísticas, né? Um outro instrumento, né, para delimitar o que seria a arte seria o discurso sobre o objeto artístico, né? Quando a gente reconhece competência e autoridade, né? Então, geralmente é proferido pelo crítico, pelo historiador de arte, pelo perito, pelo conservador de museu, que são eles que conferem, né, geralmente, o estatuto de arte a um objeto. E aí, pegando o que a gente falou lá no outro slide, né, que é a cultura ela não está isenta das relações sociais, e a gente pensar no Brasil, né, um país profundamente desigual, quem são essas pessoas, né, que vão proferir esse discurso sobre o que é e o que não é um objeto artístico, né? Quais são as pessoas que têm essa, entre aspas, competência e autoridade para delimitar o que é arte ou não, né? Então, também não está isento dessas questões sociais. E o terceiro instrumento, os locais específicos, né? Que a nossa cultura prevê esses locais onde a arte pode se manifestar, ou seja, que dão estatuto de arte a um objeto. A gente tem os museus, o cinema de arte, a sala de concerto, o edifício tombado, ou seja, esse aspecto arquitetônico também, de alguma maneira, delimita ou indica esse viés artístico, né, do que é arte, né, ou não, para uma obra. É claro, gente, que a situação não é tão simples assim, né, mas é importante a gente ter em mente que o Estatuto da Arte ele parte das atribuições feitas por instrumentos da nossa cultura, né? Então, a arte é parte da nossa cultura e é moldada, né, uma construção a partir desses valores, dessa forma de viver e de ler o mundo que uma determinada cultura possui. Então, a arte está muito dentro desse molde, né, dessa dinâmica de uma determinada cultura. Tá? Então, seguindo adiante, e aí chegando justamente nessa concepção de cultura enquanto direito, né, e arte, né, como direitos, a gente vai lá em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, no artigo 27, onde é estabelecido que todo homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. A Convenção da Unesco, que já é mais recente, né, 2005, e ratificada pelo Brasil em 2007, né, sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, ela reconhece que as atividades, os bens e os serviços culturais têm natureza, vamos sublinhar aí novamente, econômica e cultural, não devendo ser tratados meramente como mercadorias ou bens de consumo, reforçando o papel do Estado na proteção da diversidade criativa. Então, olha como essa concepção, e aí já passando cultura como direito e como política pública, ela inclui a dimensão econômica e não ser tratado meramente como mercadoria. Que a gente entende, voltando a dizer, num país profundamente desigual, se a cultura é mercadoria, uns que têm acesso, né, que têm recursos, né, financeiros vão ter acesso e outros não vão ter. Então, diante disso, né, desse mercado da cultura, qual que seria esse papel do Estado, né, na proteção tanto da diversidade criativa, mas na proteção da cultura e arte como direito, né? Então, a gente vai avançar e chegar na nossa legislação, né, na nossa Constituição de 1988, né, a nossa Carta Magna aí que né, foi construída a muitas mãos a partir desse movimento de redemocratização do país, depois de 21 anos, né, de ditadura militar. Ela é construída, né, por várias pessoas, né, então, claro, não foi ainda, né, da forma como muita gente gostaria que fosse, mas o que foi fruto desse diálogo, né, é importante dizer que a cultura aparece na Constituição 68 vezes, né, e dentro do artigo 5º, né, no inciso 9º,
ela traz, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ou seja, na nossa Constituinte, essa atividade ela é livre, livre de censura, de qualquer licença e toda forma de expressão intelectual, artística e científica. Então, isso já é um avanço muito grande lá, né, de 1988, e a gente começa, né, enquanto, né, a cultura como direito e a arte também, a gente começa a ter uma evolução na legislação da nossa cultura, né, no nosso país, né? Vou trazer aqui para vocês que a legislação da cultura, eu coloquei essa frase porque é muito importante, né, falar sobre isso, que a cultura, gente, não é só lei Rouanet, não é só a lei federal de incentivo à cultura, que é uma lei de 1991. A gente vê aí, né, o Ministério da Cultura, perdão, a Constituição de 1988, em 91, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, que durante muito tempo foi demonizada, né, e foi alvo aí de muitas notícias falsas e desinformação. E aí é importante a gente frisar isso, né? A cultura no Brasil não é só a Lei Rouanet, ela é apenas um desses instrumentos, né, de normativos do nosso país. E aí, para citar outros, né, que a gente tem, que é o Plano Nacional da Cultura, a gente tem a Política Nacional Cultura Viva, que, inclusive, hoje, dia 22 de julho, ela completa 12 anos, né? Hoje, antes da palestra, eu vi isso, né? Que hoje ela completa 12 anos. Então, a Política Nacional Cultura Viva, ela assegura e garante, né, e reconhece a cultura com base comunitária no nosso país, ou seja, totalmente contra aquela ideia né, da cultura como vista para as elites, né? Então, é a cultura viva, é a cultura comunitária. A gente tem a Política Nacional Aldir Blanc, que é uma política permanente de apoio, né? Em 2022 ela foi implementada, a gente agora está no segundo ano de execução da Política Nacional Aldir Blanc, em que 3 bilhões de reais são distribuídos para os estados e para os municípios, através do Fundo Nacional de Cultura, para assegurar essas atividades culturais, esses projetos culturais. Então, assim, isso é um avanço muito grande que a gente teve a partir, principalmente, das leis de emergência cultural, que eu não coloquei aqui, mas são a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc. A Política Nacional Aldir Blanc é diria assim, uma evolução, né, entre aspas, dessas leis emergenciais que agora são permanentes. E nos últimos anos, a gente teve também um avanço muito grande, que é o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, e o marco regulatório de fomento à cultura. Gente, em 2024, essa lei, a gente não tinha instrumentos jurídicos legais que pudessem ser utilizados propriamente para a área da cultura, né? Que pudessem exemplificar melhor os modelos de prestação de contas, de parceria com os agentes culturais. Isso vem em 2024. Olha quantos anos depois da nossa Constituição e da Lei de Incentivo à Cultura, que foi em 91, para vocês verem como a gente evoluiu bastante nesses últimos anos. Só para voltar aqui, eu não vou falar muito sobre a Constituição, mas é só para a gente ter essa dimensão de que a cultura tem uma seção, né, a seção 2 do capítulo 3, né, ali, depois da educação e depois com o esporte ali, né, ela está ali no artigo 215 e 216. Tiveram, né, várias emendas aí por conta dessas leis mais recentes, mas ela ali assegura, né, garante, né, que o Estado vai garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, ali está todo o escopo, né, de como isso vai acontecer. E algumas das coisas eu já falei, né, que é o Plano Nacional, a gente tem
Conselho Municipal de Políticas Culturais, a gente tem os fundos municipais, enfim, toda uma estrutura que é o Sistema Nacional de Cultura, né? E como eu falei para vocês, o marco regulatório também é de 2024, do Sistema Nacional de Cultura, que a ideia é fazendo uma alusão aí ao SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, é criar o Sistema Nacional de Cultura, que seria todo esse arcabouço, né, geral, né, de como a cultura, enquanto política pública, atua no nosso país. Hoje, atualmente, né, esse marco, né, já foi, em 2024, mas agora a gente está aguardando uma regulamentação, né, desse marco, para poder entender a função de cada ente, né, por exemplo, do município, do estado, do governo federal, da sociedade civil, né, as funções dentro desse sistema. Mas na própria lei isso já tá explicado, né, já está dado, mas precisa ser melhor regulamentado. Então, assim, só para dizer, na dimensão da legislação, a cultura ela está lá, né? Artigo 215, 216, falando do patrimônio, as formas de expressão, os modos de criar, de fazer, de viver, né? Então, assim, são aspectos muito importantes. Só um minutinho, gente, que eu acho que o computador está acabando a bateria, eu vou só colocar aqui para carregar, para a gente não ser suspeito. Só um minutinho. Sem problemas, sem problemas. Bora. Imagina, eu falando aqui, acaba a bateria do computador. Quantos minutos tenho ainda, Gaia? Que eu estou me empolgando aqui. Então, mais 8 minutos, tá, para essa exposição. Perfeito. Vou correr um pouquinho aqui. E aí, falando sobre o avanço da legislação, né, pegando essa lei do Sistema Nacional de Cultura, só para a gente reafirmar como o nosso país assume, né, essas dimensões da cultura, né, a partir de 3 dimensões da cultura. A simbólica, né, que reconhece os modos de viver, de fazer e criar dos diferentes grupos formadores da sociedade, a dimensão cidadã, e aí a gente conversa com o nosso conceito de cidadania cultural, né, que é a ação efetiva do Estado de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, e a dimensão econômica, quando eu frisei lá atrás, né, falando justamente para a gente chegar aqui nessa parte que está no nosso Sistema Nacional de Cultura. Criação, implementação, consolidação de iniciativas, de ações e de empreendimentos capazes de gerar renda e inclusão produtiva, destinados a fomentar a sustentabilidade, né, e a promover a desconcentração dos fluxos de formação, de produção e de difusão cultural. Então, a gente vai entender que, na verdade, o papel do Estado, no nosso caso, no nosso país, né, é tentar desconcentrar esses recursos, desconcentrar o acesso, né, e toda aquela ideia de mercadoria. E aí, dentro disso, ele também fala de direitos culturais, seriam vários, né, que a gente está falando aqui de criação, de produção, de distribuição, difusão, de registro, de fruição de consumo, do direito autoral. Então, assim, tem vários direitos aí agregados, né, direito aos conhecimentos, às tradições, à história, à memória coletiva, à língua, enfim, tudo isso resguardado na nossa lei do nosso Sistema Nacional de Cultura. E aí eu trago aqui uma definição de cidadania cultural, né, que é dentro desse livro Cidadania Cultural, Direito à Cultura, da Marilena Chauí, que ela fala, né, numa cidade polarizada por carências profundas e privilégios cristalizados, propor uma política cultural supõe decisões mais amplas, definição clara de prioridades, planejamento rigoroso dos recursos, sobretudo em tempo de crise econômica, quando um órgão público precisa fazer mais ou menos, que é a grande realidade, né? Numa perspectiva democrática, as prioridades são claras. Trata-se de garantir direitos existentes, criar novos direitos e desmontar privilégios. Então, isso uma visão, né, um conceito que acho que conversa muito com o que o Estado assume, né, o Estado brasileiro assume, e que eu, particularmente, trago aqui, né, para a gente poder pensar.
E aí a gente chega na parte da ação cultural, né? O direito dentro do direito de criação, a criação, né? A ação cultural seria esse conjunto de procedimentos envolvendo recursos humanos e materiais para pôr em prática os objetivos de uma determinada política cultural, que é a que a gente acabou de ver ali, né? Então, vou dar uma agilizada aqui. A ação cultural ela tem 4 etapas, né? Níveis. A produção é quando tem o objetivo de concretizar medidas que permitam a geração efetiva das obras de cultura e arte, né? Seu público vai ser tanto profissional quanto amador. A distribuição, que aí seria criar as condições para que essas obras entrem no sistema, que possibilite o acesso a pontos públicos de exibição, cinemas, teatros, né? Ou seja, a produção, como fazer, como produzir. A distribuição é como chegar, né? Como difundir. A troca, que visa promover o acesso físico a uma obra de cultura ou arte por parte do público, mediante financiamento, no todo ou em parte, do preço da obra, do ingresso que a ela dá acesso. Né? Então, existe essa troca, né? O ingresso ou o dinheiro, né, que é pago ali para ter acesso. E o uso e o consumo, que é o pleno desfrute de uma determinada obra, que envolve também seus aspectos formais, conteúdos sociais, e a elaboração de... Aí, para isso, ele recorre à elaboração de catálogos, programas de apresentação de um espetáculo, palestras, cursos, seminários. Então, assim, a produção cultural, né, está dentro desses circuitos, né, dentro dessas fases, dentro dessas etapas. Então, um projeto, né, pode garantir direito por meio da produção, da distribuição, da troca. Da troca, por exemplo, a gente vê alguns projetos nesse sentido, né, que é quando tem um espetáculo que é gratuito, espetáculo a preços, né, tinha muito no Teatro Municipal, ópera R$ 1, né, então isso facilita, né, o acesso. Vou passar um pouquinho mais rápido, tá, gente, para o tempo. E aí, dentro da história, né, a gente vê que 3 momentos assim históricos em relação à ação cultural e a ênfase que era dada. Então, o primeiro momento era essa ênfase na obra de cultura em si. E a gente pode lembrar, né, naquelas pequenas comunidades, no mosteiro medieval, a galeria de obra de arte dos nobres renascentistas, né, pensar num feudo, num reino, né, onde as obras eram para ser acessadas por aquela classe elitizada e a atenção era às obras, né? E aí isso vai mudando quando cada vez mais as pessoas têm acesso a esses espaços, né? Então, a gente vai para um segundo momento, que é criar condições para que essas obras fossem entendidas e apreciadas em sua natureza específica. E aí o foco passa a ser o grupo, o coletivo, a comunidade, e não somente a obra. Né? Então, a gente vai ver isso muito a partir das primeiras décadas do século XX, principalmente em países socialistas, em países como a França, que se preocuparam diretamente com essa promoção da educação e da cultura, principalmente entre as classes trabalhadoras. E ali, mais na década de 30, né? Então, propor essa forma de oferecer fisicamente a um público cada vez mais amplo, mais obras de cultura, né? E aí que fala da França, né? A gente sabe, historicamente, a França, né? A quantidade de museus, de equipamentos que o país possui, para que as pessoas possam ter acesso. Então, esse alvo da ação cultural passa a ser o grupo coletivo e a comunidade. E o terceiro momento que passa a ser o indivíduo, o singular. Isso mais na segunda metade da década de 60, com programas de ação cultural que se preocupam em como esse indivíduo pode produzir, né? Além de assistir ou de ter acesso, como que ele pode produzir, como ele pode criar. E aí o autor ele traz, aqui a gente está falando Teixeira Coelho, né, lá nas referências a gente vai ver isso, centros de arte ingleses, museus norte-americanos começam a criar condições para que o indivíduo tenha essas condições de fruição ou de criação artística, né? Então, a gente percebe, né, esses 3 momentos assim, em relação ao Estado, né, em relação à ação cultural e essa relação com a sociedade. E para a gente falar de direito, a gente falar do acesso. E aqui, posso ter mais 5 minutinhos?
Pode sim, meu querido, pode sim. Já está terminando, é só porque eu acho que essa parte aqui é muito, não que as outras não sejam, né, mas essa daqui é muito importante em relação à questão do acesso, que é algo que a gente, eu particularmente como pesquisadora, enfim, eu bato muito nessa tecla, né. Então, para a gente falar do acesso, que é essa condição material prévia, né, que possibilita a produção e o consumo, e que acaba sendo excluído, né, o acesso intelectual relacionado ao uso, isso é, a apropriação efetiva do produto cultural. A diferença entre uso e consumo. O uso cultural, ele deixa no indivíduo uma marca, um resto, enquanto o consumo cultural caracteriza-se pela mera exposição passageira do produto cultural, sem que sobre desse ato nenhum resíduo na pessoa. Então, é importante a gente entender a diferença entre esses dois conceitos, uso e consumo. Né? Então, o uso é quando a gente... vou dar um exemplo. Né? Quando a gente faz, e principalmente quando professor, né, eu fiz muito isso, eu levo os alunos para um museu X. Né? Qual é a relação que eu quero estabelecer desses alunos, que eu pretendo estabelecer desses alunos com esse espaço, com esse equipamento cultural? É de uso? É de consumo? Eu só quero que eles, né, tenham uma exposição passageira por aquilo ali? Ou se eu quero, de fato, deixar né, uma marca, um resto, alguma coisa nesses alunos? Então, eu tenho que fazer uma preparação anterior, eu preciso trazer outras informações também que ajudem, que colaborem para que esse acesso seja mais consolidado. E aí, quando a gente fala de acesso, para a gente exemplificar, alguns tipos, né? Acesso físico, que é a possibilidade do contato direto com uma exposição, né, ou um modo cultural. Então, como a gente vai falar que o nosso país, as pessoas não têm acesso ao cinema, se de fato existem cidades que não possuem cinema, né? Então, assim, para que isso aconteça, tem que ter o equipamento, tem que ter esse espaço. O segundo seria o acesso econômico, porque não adiantaria ter o espaço se a pessoa não vai poder, se a população não vai poder ter acesso porque ela não consegue pagar, né? Existem cidades que têm cinema, mas nem por isso todo mundo consegue ter acesso, porque hoje, sobretudo na Baixada Fluminense, os cinemas estão dentro dos grandes shoppings, né? Os preços não são preços tão populares. Então, assim, quem é que vai ter acesso? É quem tem acesso econômico. Mas tudo isso, tanto físico quanto econômico, não garantem, perdão, o acesso intelectual. Por quê? Porque tem a ver com essa ideia de uso e consumo que a gente está falando aqui, né? Que é a possibilidade da pessoa, né, apreender um produto cultural em todas as suas dimensões, transformá-lo em matéria-prima para a elaboração das suas interpretações de vida e do mundo, né? E, mais recentemente, a gente tem falado também sobre acesso simbólico, né, essa formação de público. E aí, quando eu falo de acesso simbólico, me vem muito um exemplo que é muito real, que eu já ouvi muitas pessoas, eu vou dar um exemplo aqui do Teatro Municipal, né? Muitas pessoas falam assim, eu já ouvi, por exemplo, as pessoas falarem, eu não sabia que eu podia ir. Né? Às vezes, como eu citei, né, programas e projetos de gratuidade, de a R$ 1, enfim, que seriam, em tese, acessíveis, as pessoas, às vezes, não possuem esse acesso simbólico, elas não se reconhecem, elas não têm, não reconhecem a sua identidade naquele local, né? Então, para isso, né, é importante ter esse desenvolvimento de repertórios, trabalhos de mediação cultural, para que haja esse pertencimento identitário. Entender que os equipamentos culturais, dentro dessa perspectiva de arte e cultura enquanto direito, eles também são nossos, né? Então, a gente precisa ocupar esses espaços e promover o acesso a esses espaços. E aí, esses modos de acesso, né, intelectual, a gente pode dizer também que existe o acesso à informação, que seria o contato com a divulgação, né? Porque não adianta ter físico, eu tenho recurso, eu posso pagar, ou é gratuito, mas eu não sei o que está acontecendo, eu não sei onde está acontecendo. Então, eu não acabo tendo acesso a essa informação. Então, isso é algo que a gente precisa pensar também, é um aspecto que a gente precisa pensar. E aí, eu atualizando, né, a bibliografia, aí eu falo da internet e das redes sociais.
esses públicos nichados que a gente tem, às vezes a gente acaba não sabendo, né, o que está acontecendo, às vezes na nossa própria cidade, e experiências e atividades incríveis que a gente acaba não acessando. Acesso a equipamentos de produção, né, para produzir. A gente precisa de câmeras de vídeo, fotografia, computadores, instrumentos musicais. Hoje, atualmente, né, com o celular, a gente teve uma espécie de facilitação desse processo. A gente tem pessoas que utilizam o celular nas redes sociais, que produzem conteúdo, que produzem produtos culturais, filmes, enfim, utilizando o celular. E também o acesso à reprodução, que é como que esse consumo vai se dar, diferentemente do consumo ali ao vivo, né, como teatro, um show musical, mas a pessoa precisa de uma televisão, aqui está vídeo, né, fita de vídeo, a gente não tem mais, né, mas rádio, hoje a gente tem o celular, a TV, o computador, né, a nossa Smart TV, que aí tem os streamings, né, então quem é que tem acesso a essas ferramentas, né, esses instrumentos, ao streaming? Hoje a gente tem uma iniciativa inovadora do governo também, que é a Tela Brasil, né, se não me engano é esse nome, Tela Brasil, que permite ali que as pessoas possam ter acesso ao audiovisual brasileiro de forma gratuita. Isso também é um avanço em relação a esse acesso, mas a gente também problematiza. Quem é que tem acesso à internet, Wi-Fi, né? Enfim, né? Então, é uma outra discussão que a gente pode, né, desdobrar, e que é esse direito também à internet, né? Que deveria ser obrigatório. E aí, quando a gente fala de acesso, a gente costuma confundir também um pouco sobre outro conceito, que é o de acessibilidade, né? E a gente, quando fala de acessibilidade, e eu trago aqui definições do próprio Ministério da Cultura, através de uma instrução normativa, e ele traz 3 tipos de acessibilidade, né? Ele fala de acessibilidade arquitetônica, que aí entram todos esses exemplos que a gente está vendo aí, mas com o objetivo de permitir o acesso de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, pessoas idosas, a esses locais. Porque se a gente está falando de cultura e arte como direito, a gente tem que pensar para todas as pessoas. E isso requer repensar a nossa própria produção e criação. Aqui, na nossa palestra, a gente iniciou com uma autodescrição, né? A Gaia fez, eu fiz, porque isso há algum tempo não existia. Então, a gente pensar em formas de como a gente consegue gerar, né, promover essa acessibilidade. No caso da arquitetônica, em relação ao espaço físico, né, e tem vários tipos, né, piso tátil, rampa, rota acessível, elevadores adequados, banheiros femininos, masculinos adaptados para pessoas com deficiência, vagas de estacionamento, assentos para pessoas obesas. Quando a gente olha aqui, gente, como às vezes pode não ser a nossa realidade, eu já ouvi depoimentos de pessoas, amigos, pessoas conhecidas, dizendo que elas não se sentem bem ao ir a um espetáculo, a assistir um espetáculo, se não tiver um assento para pessoa obesa. Então, assim, como que os nossos espaços, eles estão preparados para receber, né, todos os públicos, né, todas as pessoas? Então, iluminação adequada, e demais recursos que permitam o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, idosas e pessoas com deficiência. O segundo tipo, a comunicacional. Aí a gente está falando de língua brasileira de sinais, né, Libras, Braille, sinalização, comunicação tátil, audiodescrição, legendas para surdos e ensurdecidos, linguagem simples. Isso também é uma forma de acessibilidade, gente. Está sendo muito cobrada nesse sentido desses documentos formais, né? A gente até teve um pouco tempo atrás uma polêmica em relação a isso, né? Como tornar documentos jurídicos mais simples, né? Para que as pessoas tenham acesso. Isso também é acessibilidade comunicacional, textos adaptados e outros recursos, né? Que permitam essa comunicação acessível. E, por último, mas não menos importante, acessibilidade atitudinal, que aí é o quê? Não só pensar no público, né, acessibilidade para o público, mas também a contratação de profissionais sensibilizados e capacitados para esse atendimento, né? Como que eu vou capacitar a minha equipe, né, para atender essas pessoas? Não adianta você só
fornecer e a pessoa ali não saber lidar com as pessoas com deficiência, não saber atender a essas expectativas. Então, precisa dessa capacitação, contratação dessas pessoas com deficiência para esses trabalhos, né? Na cultura, né? E desde a sua concepção, né? Que elas estejam desde, que elas não sejam a ponta, né? Que elas estejam desde o início, pensando em como que isso vai reverberar para nelas, né? Então, assim, como nada melhor do que trazê-las para essa discussão, né? Então, capacitação de equipes, contratação de profissionais com deficiência e profissionais especializados, formação e sensibilização de agentes culturais do público e de todos os envolvidos, e quaisquer outras medidas que visem a eliminação de atitudes capacitistas. Isso, gente, já está lá obrigatório, tá? Então, assim, a acessibilidade ela é obrigatória em relação aos recursos públicos, né? O acesso aos recursos públicos, e ela precisa ser cada vez mais pensada, né? E aí eu deixo a nossa interrogação aqui, para finalizar, tomando bastante do tempo, mas só para finalizar, qual que seria o nosso papel, né, enquanto professores, agentes culturais, cidadãos mesmo, né? E aí eu joguei aqui algumas coisas para a gente pensar, né? Facilitar e promover o acesso aos equipamentos e manifestações culturais, né? Como que eu posso, né, na minha escola, no meu espaço de ensino, na minha instituição, né, no terceiro setor ali, como que eu posso promover esse acesso, como que eu posso conhecer e fazer com que meu aluno conheça e mapeie o entorno, o território. Eu vejo muito um exercício que eu acho muito bacana, que é a criação desse mapa afetivo da cultura local, e aí o professor pode se aproximar dessa cultura, daquele bairro, daquela escola, entender quais são as dinâmicas culturais que se dão ali naquele espaço. Que às vezes a gente também, como professor, a gente falou aqui das concepções de cultura, às vezes a gente, enquanto professor, chega num local e se coloca, né, como muito daquela visão colonialista, né, de, eu estou levando cultura, que é uma expressão que eu acho horrível, né, você não leva cultura para ninguém, né? As pessoas têm cultura. Então, como que você se aproxima, enquanto professor, de entender a dinâmica daquela né, daquele território. E pensar também parcerias com órgãos culturais públicos e privados, identificando esses possíveis parceiros, né? Sobretudo as escolas públicas, né? Elas têm, não só as escolas públicas, mas projetos educativos, culturais, que têm acesso a esses projetos, né? A gratuidade desses projetos. Então, como nós podemos ser pontes para que outras pessoas tenham mais acesso ao teatro, ao audiovisual brasileiro, ao teatro da nossa região, do nosso território. E aí, eu falando disso, eu lembrei de um edital que a gente fez lá em Japeri, alguns anos atrás, que é o Cultura nas Escolas, que inclusive está tendo agora, né, uma segunda edição, que prevê essas atividades culturais nas escolas. E hoje, né, a gente teve durante muito tempo um programa, né, chamado Mais Educação, que acabou, né, mas que agora existe um projeto de lei que está para ser votado, que se chama justamente Cultura nas Escolas, que é a ideia de democratizar o acesso, entendendo que as escolas são espaços culturais e podem ser esse espaço de garantia desse direito à cultura e à arte. Então, acho que é isso. Me estendi, mas me empolguei, e agora estou aberto aqui para a gente poder conversar. Quem quiser fazer alguma pergunta, aqui estão as referências. Perfeito, perfeito, meu querido. Que bom te ouvir, né? Dá vontade de continuar aqui ouvindo muito mais e mais. Essa extensão também, nós começamos 19h10, então agora são 20h14, então toquei 20h15, né? A gente Não teve passei isso muito, também. né? Não, não passou muito, não. Tem alguém que tem alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat, alguma pontuação, alguma colaboração a fazer, por gentileza. Pode abrir o microfone, levantar a mão se quiser. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat.
Alguém? Bom, nenhuma pontuação, e aí eu vou fazer a minha, né? Quando a gente pensa na questão do acesso, né, à cultura, ao acesso à arte, tá? Eu fico pensando também muito nesse lugar do acesso à formação, né? Que é algo que a gente precisa discutir, se a gente já precisa discutir o acesso de fruição, né? Algo que a gente precisa discutir também é o acesso à formação, né? Muito necessário a gente pensar nisso. Como nós, enquanto pesquisadores, né? Eu sou de Japeri, então, assim, a minha formação foi uma formação que eu tinha. Jorge passou por isso também, né, Jorge? Entre outros aqui, Bolgrini, que também é Japeri, Luana, que é de Japeri. Então, que é esses deslocamentos enormes que nós precisamos fazer. Acredito que tenham mais pessoas aqui que, de repente, moram distante de seus locais de formação. Então, eu acho que é um ponto que é necessário também da gente trazer e pensar cada vez mais, e pensar em políticas para que a gente tenha maiores acessos, assim, e descentralize esses espaços, né, de formação, sejam acadêmicos ou não. E falando também sobre outro ponto, o que você falou sobre a concretação, né, de profissionais que estejam ali, que cumpram essas especificações, essas questões para as pessoas, da questão da acessibilidade. E aí eu lembrei também de um espetáculo que eu assisti no ano passado, que foi o Menino Avesso, um espetáculo teatral trazendo para a minha área, que é um espetáculo lindíssimo, onde pessoas com deficiência estão em cena, né? E aí é muito bonito pensar nisso também, como a gente pode atender a formação de pessoas com deficiência, essa formação de ator, de bailarino, de bailarina, como que a gente pode ampliar essa discussão, né? Não só para ser um acesso do público, uma acessibilidade do público, mas também das pessoas ali fazedoras de arte. Então, são pontos que me fizeram refletir, que você foi trazendo, que me fizeram refletir e me trouxeram essas questões, assim. Já, você falou do teatro, né, desse espetáculo, eu lembrei, até enquanto eu estava falando, eu lembrei de de dois exemplos, né? Acho que você deve ter visto também, né, alguns espetáculos, como o próprio espetáculo do Grupo Código, né, Cabeça de Porco, como a pessoa que está fazendo a tradução, né, em Libras, ela é incorporada ao espetáculo, né? Que é diferente um pouco daquela ideia do tradutor, né, do intérprete estar ali naquele canto, com a iluminação específica e tal, que é válido, obviamente, mas como os produtos culturais estão se transformando também a partir dessa provocação, né? Então, o intérprete ou a intérprete já entra ali como parte e atuando junto com os atores, né? Isso é muito interessante. E um outro exemplo que eu acho que eu posso dar aqui, e vai estar em cartaz no Festival de Teatro do Rio, é um espetáculo chamado Meu Corpo Está Aqui. Eu não sei se vocês chegaram a assistir. É um, é um espetáculo que traz, se eu não me engano, 4 ou 5 pessoas com deficiência, de diversos tipos, né, de deficiência, falando sobre as suas histórias, seu ponto de vista, e é algo muito interessante, porque a gente não via muito as narrativas dessas pessoas sob o ponto de vista delas mesmas. A gente via muito sobre o ponto de vista de outras pessoas, durante muito tempo de maneira pejorativa, né, de forma depreciativa, e a gente vendo sempre por outras pessoas, e ali o corpo deles e a narrativa deles contando a própria história. Isso é muito interessante, assim, eu indicaria a todo mundo que está aqui e que vai assistir essa palestra, que acho que ali a gente tem aqui, né, eu estou falando do conceito, mas ali você vê na prática, assim, muito do que a gente falou, né? Então, e ajuda a ampliar mesmo, a gente ter
uma percepção mais alargada mesmo do que pode ser esse acesso e do que pode ser essa acessibilidade, né? Acho que a gente tem muita coisa para construir, né, com base nessas provocações aí. Acho que é só o começo, assim, desse processo, assim, acho que a gente tem muita coisa para avançar, eu acho, nesse sentido. Sim, total, Jorge, total. Pessoal, nós já estamos indo para as considerações finais. Vou pedir ao Jorge para fazer essas considerações. Então, se tem mais alguém para pontuar alguma coisa, é o momento. Vou dar mais uma olhada no chat. Tem a lista lá para emissão do certificado, tá? Da presença, que a Luana colocou no chat. E mais alguém? Não? Então, vou pedir ao Jorge Braga para fazer as considerações finais. Eu deixei meu contato lá, gente. Eu sei que na hora assim, é muita informação, né? A gente às vezes pode, né? Eu geralmente, quando eu tô ali tomando banho, lavando louça, aí que eu lembro de alguma coisa que eu poderia acrescentar. Enfim, eu acho que se vocês tiverem, né, qualquer, enfim, ideia, enfim, tem lá meu e-mail, quiser nas redes sociais também, me adicionar lá, a gente pode conversar, dialogar, né, sobre esses e outros assuntos também, me coloco à disposição do programa, me coloco à disposição, Gaia, Cleiton, Luana, para outras oportunidades também. Agradeço a paciência e a audiência de vocês aqui. Fico muito feliz de poder participar e contribuir um pouco, né, com a educação pública, né, que é algo que eu acredito muito e faço parte. E, e é isso, assim, eu espero que tenha chegado em vocês de alguma maneira, né, essa, essas coisas que eu falei aqui, né, que todo esse conteúdo, espero que tenha feito refletir, ou, enfim, que a gente possa servir de provocação para a gente pensar e se repensar, né, pensar nossas próprias práticas, né, Gaia, de ensino, né, de práticas artísticas, e vamos trabalhar nisso, né, ajudar a que outras pessoas tenham acesso, né, eu acho que isso é fundamental. Perfeito, Jorge. Nós que agradecemos, né, essa partilha. É sempre muito bom te ouvir, né? Sou admiradora demais, assim, do seu trabalho, da sua pesquisa. Conheço o Jorge de longa data, então muito obrigada. É sempre uma alegria. E agora a gente vai finalizando a palestra de hoje, dizer, né, para todos ficarem atentos às redes sociais do projeto, sigam também o Jorge. E é isso. Até uma próxima. Boa noite a todos, a todas, a todes. Muito obrigada.